Muito bem, isso aqui é o seguinte. Correção Prefeitura de Salto 2022, Supervisão de Ensino, né? Supervisor de Educação. Aí tá. Língua portuguesa. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque nós estudamos isso no grupo de estudos, só que não ficou gravado sem som no YouTube. Ninguém merece, gente. Fazer as coisas tem que ser um retrabalho. Então, é uma correção rápida, tá? Para aqueles que gostam de estudar, estão preparando para o concurso aí. Enfim, vambora, vá. Para de falar, Marco. O negócio não manda. Lembrar você duas coisas. Primeira, tá aqui, ó. Na descrição do vídeo tem o simulado. Então, se você não fez a prova de salto ainda, não viu, não olhou, faz primeiro. Pausa o vídeo aí. Faz primeiro o simulado, faz as 10 questões e depois vem pro estudo aqui, tá? Você vai pegar o link aqui que vai estar no vídeo, vai clicar. O que vai acontecer com você? Vai aparecer isso aqui para você, ó, tá? Vai aparecer para você, correção só 2022, faz as questões e vai... Quando você clicar aqui no enviar, tem o exibir resultados, ó. Clicou no exibir resultados, vai aparecer as questões que você acertou, vai aparecer as questões que você errou com a correção, tá? Então, primeiro faz, pessoal. Não vai entrar no estudo sem fazer. E o que eu preconizo é, primeiro faz as questões, depois vem para o estudo aqui. Esta é uma questão. Segunda questão, toma cuidado com quem faz a banca SH Dias. Por quê? Porque a banca SH Dias não equilibra gabarito. Tá aqui, ó, língua portuguesa. 2 questões na A, 4 na B, 1 na C, 3 na D. Então não adianta ir para o chute científico na SH Dias, não vai rolar, tá? No total da prova, muito mais questões D. Então não adianta chutar aleatório, nem chutar numa alternativa, só dependendo da situação. Você precisa de um pouco mais de estudo para discutir isso, mas só para saber, a SH Dias não equilibra gabarito. Mapa de calor, então aqui está o mapa de calor da SH Dias antes da prova, tá? Agora já está mudado esse mapa de calor, porque tem aqui as questões. E eu avisava lá no mapa de calor, falava, olha, toma cuidado, porque as questões aqui, principalmente de figura de linguagem, pós-pandemia, criação de palavras, né? Tudo que é associado à formação de palavras, sílabas, etc. Verbos, a Publiconsult, a SH Dias, tem uma mania de comparar com a Publiconsult, a SH Dias está fazendo muito, e principalmente aqui no pós-pandemia, né? Vamos pegar a pandemia aqui, no pós-pandemia, a SH Dias está fazendo muito essas questões ligadas à figura de linguagem, verbo e palavras, formação de palavras, sílabas, etc. Não deu outra, quer ver na prova? Ó, primeira questão, de cara, figura de linguagem. Veja aqui, eu apontava isso, falei, gente, ó, figura de linguagens, a SH Dias está no ranking das 3 mais, depois de análise e interpretação de textos, mas isso não estava muito presente, ó, caiu muito, vinham com 3, 4 questões, mas caiu muito na SH Dias a questão da interpretação de textos. Caiu tanto que não teve, já veio de cara aqui para a figura de linguagem, ó, olha isso. Pedro Pedreiro, pedreiro esperando, Pedro Pedreiro, pedreiro esperando, o que é isso? Já vem, o que será que é isso? Isso é pleonasmo, anáfora, eufemismo ou silepse. Aquelas que vêm repetindo, né? O que será que foi isso? Coloquei ela no Telegram, 57% do pessoal do grupo achou que era anáfora, a maioria... E tá correto, é anáfora mesmo. Essa história de ficar repetindo, o que é anáfora? E aí, como eu fiz o estudo no grupo de estudos, eu trouxe as questões anteriores que nós já tínhamos feito no grupo, com essas mesmas características. Por exemplo, quando começou o grupo lá atrás, há 1 ano atrás, nós fizemos uma questão lá de língua portuguesa da Integre, em Votorantim, que já tinha a mesma anáfora, né? As 3 primeiras estrofes são compostas por anáfora, tá? Depois, aqui é a explicação, ó. É pau, é pedra, a história da Elis Regina. O que é isso? A anáfora é uma figura de linguagem que está intimamente relacionada com a construção sintática. A repetição de termos no começo das frases ou versos. Essa é a repetição no começo lá, é a anáfora, tá ok? Aqui está a explicação no site Toda a Matéria, que é o site que a gente usa, um site espetacular, que a gente usa para fazer os estudos de língua portuguesa. Vamos para a segunda de supervisor. Lembra do verbo? Falei, olha, tem a história de figura de linguagem, verbos e a formação de palavras. Não deu outra. Verbo esperando. Estou esperando, estou indo... estamos fazendo, gerundismo, Marco, para com esse gerundismo. Então, gerundismo, 93% do pessoal do grupo acertou, tá? Que é gerúndio.
Gerúndio, o que é isso? É uma forma nominal do verbo que indica continuidade. Assim, ele mostra o desenvolvimento de uma ação em andamento. Estou levando, está estudando, está terminando. Muito bem. Terceira questão. Pedro Pedreiro, pedreiro esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro esperando o trem, que já vem, que já vem. Chico Buarque, Pedro Pedreiro. Vamos voltar lá para a questão? Qual a função da linguagem? Não é figura de linguagem aqui, hein? Qual é a função da linguagem utilizada? Ela é referencial, ela é fática, ela é metalinguística ou ela é poética? Poema do Chico Buarque, né? Mas por que eu sei? 67% do grupo acertou. Por que eu sei que é poético? Vamos lá. A SH Dias já utilizou este ano de 2022, numa prova IBIUNA, a história da função de linguagem também. Ó. Aqui perguntou o que era a função emotiva, tá ligada a quem? Ao emissor. Quem se emociona? Quem está emitindo, né? Muito bem. E autor da matéria, nós até pusemos um vídeo lá no grupo de estudos. Isso aqui foi um estudo que eu mandei no Telegram do grupo de estudos, dia 5 de agosto. A função emotiva do emissor e a função fática do canal, mas a função poética cabe à mensagem. Esta é a resposta da questão de supervisor. Então, estudando este quadro, que está lá no toda a matéria, tem um vídeo explicativo, tudo, está aqui o endereço. Estudando este quadro, já conseguiria resolver essa questão lá de salto, tá? O que é a função poética? Caracteriza com a preocupação com a forma do discurso, né? A forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir a mensagem. Bom, e aqui então, a toda a matéria traz também, gente, isso é muito legal, por isso que esse site a gente usa muito no grupo de estudos, porque traz aí um resumo de cada uma daquelas funções que estão expressas naquela figura, tá? Função emotiva utilizada para expressar sentimentos, emoções e subjetividades do emissor da mensagem, tá aqui. Ok? Bom, este é o vídeo que eu falei para vocês e vamos para a próxima. De novo, questão de verbo, ó. Veja. Quando eu falei, olha, caem questões de figura de linguagem, 2 nessa prova de salto. Caem questões de verbo, 2 nessa prova de salto. Então veja que esses são os conteúdos preferidos da SH Dias, né? Qual a voz verbal? Voz verbal da frase abaixo. Eu vi a menina na festa. Eu vi. Isto é passivo? Não dá para ir em passivo, né? Isto é reflexivo? Também não dá. Então essa estava razoavelmente simples para a voz ativa. 60% das pessoas acertam, é uma questão que vai caminhando de média para fácil. O que é voz ativa? O que é voz passiva? Voz ativa indica que o sujeito da oração pratica. Eu vi. Olha aqui, eu comprei o carro. Eu vi tal coisa. A voz ativa. E ela, de novo, figura de linguagem. Essa é a segunda de figura de linguagem na prova. Figura de linguagem, daquela que eu marco, eu faria essa questão primeiro. A primeira questão da prova, e olha que eu... Língua portuguesa é dentre as 4, né? Os 4 blocos de conteúdos, língua portuguesa, legislação, conhecimentos pedagógicos e específicos, é o que eu mais tenho dificuldade. Mas eu iria de cara nessa questão. Muito tranquilo, né? É metonímia? Eu li Paulo Freire? Não é. É uma interjeição? Não é. É uma catacrese? A asa da xícara? O pé da mesa? Não é. Então eu eliminaria tranquilamente aqui e tranquilamente saberia que isso é os sons, imitação dos sons, né? Lá no grupo 75% acertaram, onomatopeia, tá? Bom, tínhamos feito já essa questão. Lá quando começamos, o nome do grupo era Jornada Porto Feliz, quando iniciamos lá em julho de 2022, né? A Mafalda com Toma, Toma, Bang, Bang. Uma questão que a Omni, que vai fazer o processo seletivo de Araçoiaba da Serra de novo, já tinha aplicado, tá? Fizemos também... Aqui está a correção. Fizemos também uma da Integre em Votorantim, lá com o menino Manuquinho e os sons e tal. Onomatopeia também, tá? Então nós já tínhamos usado no grupo de estudo 2 questões de onomatopeia. Estava mais tranquilo essa, por isso que eu saberia fazer fácil essa questão, né? Simbora agora para a história de fechar o nariz, né? De tongo nasal. Rei, céu, cãibra, herói. O que tremeu o seu dedo quando você fechou o nariz? Cãibra, né? Cãibra. Então, 94% certo, é uma questão fácil. Esta cai naquele grupo que eu denomino lá de formação de palavras, estrutura das palavras, tá? Que a SH Dias gosta bastante também. Bom, ditongo nasal. Os ditongos nasais são os emitidos pela boca e pelas fossas nasais, por isso que quando você fecha, ele treme, como ão, an, oin. Alemães, cães, cãibra, nesse caso aqui, né? Bom,
aproveitar, e aqui a gente sempre fala isso, aproveita, você vai estar estudando ditongo, over delivering, o que é isso? É entregar mais um pouco. O que você vai entregar mais um pouco? Entregar para quem, Marco? Para você mesmo, amigo. Você vai entregar para você mesmo, mais um pouquinho. O que é isso? Estudei o ditongo nasal. O que é tritongo? O que é hiato? Aproveita. Estuda isso, dá um print para o vídeo, né? Para o vídeo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Dá uma estudada. O que é ditongo? O que é hiato? Vai além do que pediu a questão. O estudo por questões, que é o método mais eficaz, segundo algumas pesquisas de algumas universidades americanas, que é o método mais eficaz para você resolver as questões, você tem que fazer um pouquinho a mais. Não é só estudar a questão e fazer um over delivery, estudar o tópico como um todo, tá bom? Vamos para a sétima. Numeral fracionário. Uma fração. Segundo, primeiro, segundo, terceiro. Uma ordem, né? Não é? Metade. Um meio. Metade, uma fração. Tá? Ok. Quarto, primeiro, 1, 2, 3, 4. Isso é uma fração? Não, 4 é um chamado cardinal, né? Triplo, 2, 3 vezes, é uma fração ou é uma multiplicação? Multiplicação. Então só pode ser lá metade. 88% fizeram, uma questão fácil, né? Metade. De novo, over delivering, estuda mais um pouco, meu amigo. Estuda mais um pouco, vai além do que está pedindo, tá? Se esforça um pouco, entrega mais. Over delivering. Vamos lá. Número cardinal. 1, 2, 3, 4, tal. Ordinal, que põe ordem, olha lá. Artigos, primeiro, segundo, terceiro. Eu gravo assim, né? Um número que põe ordem, ordinal, tá? E aí você vem com o fracionário, que é a fração. Meio, terço, quarto, metade. Aquilo que é um pedaço, uma fração, tá? E o multiplicativo, aquele que multiplica dobro, quinto, triplo, quádruplo. Sempre vai um pouco além do que se precisa para aquela questão, tá bom? Muito bem, passa para a próxima. O termo que abaixo tem uma função. Ele tem um que obscuro. Eu resolvi isso substituindo, né? Ele tem um cérebro obscuro, um pensamento obscuro. O que é o que nesse caso aqui? Um cérebro obscuro, um pensamento obscuro. É um substantivo, é uma interjeição para a posição de verbo. Um substantivo, 40% acertaram. É uma questão considerada de média para difícil, tá? Mas você substituindo aqui, você saberia que esse que está na função de substantivo. E aí tem, aqui no dúvidas.dicio, né? Enquanto substantivo, o que indica alguma coisa, sendo sinônimo de algo. Então vamos lá, ó. Ele tem um algo obscuro. Tá, dá certo, né? Ele tem certa coisa obscura. Ele tem certa coisa obscura. Dá também, né? Então se você substituir, você consegue, ó. Sinto um quê de rebeldia. Esse problema é um quê complicado. É a função de substantivo, tá bom? Quantos fonemas? Questão, hein? Quantos fonemas a palavra sucedida? O que é fonema? São as letras, cada letra tem seu som, tá aí a consciência fonológica, etc. Sucedida. Aí dá vontade de falar sucedida e partir para o 9, né? Mas não é. Cada uma tem um fonema. Questão média, 57% das pessoas acertaram. 8 fonemas, tá? Qual a explicação disso? Tá aqui. Tá aqui na gramaticaonline.com.br uma boa explicação de como faz para distinguir os fonemas. O que eu faço? Eu diminuo um fonema para cada dígrafo, e para cada letra H inicial. Se tiver dígrafo, H inicial, eu diminuo um fonema. E eu aumento quando eu tenho X com som de KS. Por exemplo, halux. Eu aumento. Uma palavra que tem 5 letras, diminui uma por conta do H inicial, mas aumenta uma. Diminui e aumenta, né? Diminui por conta do H e aumenta por conta do QS. E tá aqui o sucedida. Uma palavra que não tem dígrafo, não tem X, não inicia por H, então é igualzinha, 8, tá? Então aqui tem alguns exemplos nesse Gramática Online, muito legal essa explicação, mas vai além, aqui tá falando em dígrafo. O que é dígrafo, meu Deus do céu? Dígrafo ele pode ser consonantal e ele pode ser vocálico. Então aqui tem o exemplo dos dígrafos consonantais, tem a questão aqui do GU, QU, aqui embaixo, ó, tá? E aqui estão os dígrafos vocálicos. Não fica estudando só o que pede. Aqui nesse caso são os fonemas, tá? A palavra sucedida. Não fica estudando só isto. Estuda por quê. E estuda um pouco a mais. Olha, o que é dígrafo? Deixa eu entender bem isto.
tá aqui no português.com.br, tá bom? Última, a oração destacada abaixo é classificada como a SH Dias gosta disso. O período composto. O que é período composto? Duas orações, né? E aí, como classificar esses períodos? Oração coordenada, oração subordinada. A SH Dias gosta disso, tem que estudar isso, hein? Não fiz o trabalho direito, nem ganhei nota, nem me senti satisfeito, nem fui bem, nem gostei do que fiz, nem liguei. Ou seja, o que eu tô fazendo? Tô colocando coisas a mais, tô alternando? Não. Tô adicionando? Sim. Tô colocando em polos opostos? Não. Tô concluindo? Aqui podia até que dar uma dúvida, né? Mas eu tô adicionando, tá? Tô adicionando. Olha que questão difícil, porque a maioria das pessoas acha que é uma conclusão, né? Mas pensa um pouquinho, eu posso ficar repetindo esse nem? Nem posso. Então isso é como se eu fosse colocando um sinal de mais, né? Nem fui bem, nem gostei, nem... Eu posso fazer? Posso, tá? Tô adicionando. Bem, essa questão nós já fizemos quando estudamos lá no Telegram, agora de julho, né? Fizemos uma questão da VUNESP, que caiu, da história do não só mas também, olha o mas também, né? E está aqui dentro das orações, das conjunções coordenadas aditivas. Tem as coordenativas e tem as subordinadas ou subordinativas, tá? Aqui é um estudo que a gente faz para a VUNESP, por isso que está desta forma, que são os 15 tipos de conjunções preconizados lá pelo autor da matéria, tá bom? Bom, o mas também está aqui e o nem foi o exemplo que eu dei na correção, não, um exemplo tirado do site da matéria, que eu usei na correção do Telegram que eu enviei em julho agora, tá? E já caiu na prova, tá? E aqui também tem o Segala, né? Da gramática da língua portuguesa, que ele explica o que são esses períodos que eu expliquei lá, por coordenação e por subordinação. É muito legal se você dar uma revistadinha. Eu expliquei isso no Telegram do dia 1º de agosto. Ou seja, por conta do mapa de calor, nós conseguimos chegar naquelas características da banca, envia para vocês as questões relativas ao que a banca mais pede, e você consegue durante a prova ter mais segurança, é um incentivo a mais para você fazer a prova, beleza? É isso, legal. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo. Tá? Eu ia falar besteira, não vou falar não. Até o próximo vídeo. Um abraço, gente.